A saga da Rainha da Costa Negra, publicada em Espada Selvagem de Conan, agora aqui no programa As Melhores Histórias do Bárbaro. Fique comigo depois da vinheta. Fala galera, tranquilidade? Bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos do curso Gico HQ. Lembrando que agora o curso é online, você pode estudar desenho comigo aí da sua casa, em aulas ao vivo, não são gravadas, tá? Tete a tete ali, olho no olho, você assiste a correção enquanto eu faço. Mais detalhes aqui embaixo na descrição do vídeo, ou nessa cartelinha aqui você tem um vídeo explicando como funcionam as aulas, tá bom? E você está chegando agora aqui no canal, se é a sua primeira vez, seja bem-vindo. Aqui a gente fala sobre quadrinhos antigos. A gente tem um programa chamado Museu dos Quadrinhos, que é esse que você está assistindo agora, que são programas um pouco mais longos, e a gente faz a narração das histórias enquanto apresenta as imagens. Tem também agora o Edição de Colecionador, onde eu apresento edições raras, que foram importantes, número 1, edições especiais, e a gente vai folheando a revista com você. Esse programa fez bastante sucesso, já está entrando agora na segunda edição nessa semana. Também tem os Drops, que são programas curtinhos, a gente dá dicas de leitura e dicas de desenho. Além disso, toda semana tem uma live de desenho e também as aulinhas que você pode explorar aqui nas minhas playlists, tá bom? Agora chega de disclaimer e vamos para o vídeo de hoje. Eu separei aqui, dentro desse quadro das melhores histórias de Conan, a história da Rainha da Costa Negra. Na verdade, ela foi publicada aqui no Brasil em Espada Selvagem de Conan, publicação em preto e branco, mas nos Estados Unidos não foi assim que ela foi publicada. Ela saiu lá no formato americano do Conan, naquela revista mensal, em formato americano, ou seja, colorido no formato diferente daqui do Brasil. Então teve uma certa adaptação para ser publicada aqui na Espada Selvagem de Conan. A Rainha da Costa Negra é um conto do Robert E. Howard e é só um conto, mas aqui o que o Roy Thomas fez? Ele pegou o pressuposto desse conto, né, que é o encontro do Conan com essa mulher muito poderosa, que é uma pirata, né, que domina ali as costas negras, que eles chamam o reino de Kush, os reinos, seria mais ou menos África, Egito, aquela área por ali. E ela era muito temida na época, e o Conan acaba embarcando nesse navio, mas no conto é só isso, ele embarca no navio dela, tem um romance com ela, e no próprio conto a Belit morre. Então acaba ali nesse conto que são, eu li no Kindle, eu não sei quantas páginas são impressas, mas algo em torno de 40 páginas, não muito mais do que isso. Então é um conto bem curtinho, que foi publicado naquelas revistas Pulp, né, onde o Conan surgiu. Já aqui na revista da Espada Selvagem de Conan, eles se alongaram, foi quase um ano, ou até um ano de publicação. Então foram várias histórias que se passam durante 3 anos da vida do Conan aqui, né, nos quadrinhos, tá? E como eu falei antes, foi publicado em cores. Aqui no Brasil, eu já falei sobre o Conan em cores, né, que saiu em formatinho pela Editora Abril. Se você quiser saber mais sobre a história dessa publicação, dá uma olhada aqui na cartelinha que eu falo sobre a publicação de um modo geral. Eu não toco histórias, mas sobre a publicação. E aqui na Espada Selvagem de Conan eles tiveram que fazer uma adaptação. Então vocês vão olhar nas imagens aí e vão reparar que para poder caber no formato magazine, olha o que aconteceu. Eles dividiram sempre a página em 3 tiras de quadrinhos, né? E uma delas era sempre levemente menor que as outras 2. Além disso, se você olhar com atenção, tem ali o trabalho do decor, que é o cara que fazia o ajuste, né, da arte para poder caber certinho ali no formato da revista, que era magazine, e ela difere, né, nesse formato. Então teve essa adaptação editorial aí para a história se chegar aos leitores aí em preto e branco. Você nota também aqui um pouquinho menos de ousadia nas histórias, porque lá no formato americano o público era diferente daqui do formato magazine. No formato magazine, lembra que não saía com Comic Code, então os caras podiam ousar um pouquinho mais, porque não estava sob aquelas regras rígidas que eram apresentadas no Comic Code, né, que vão se diminuir um pouquinho a ousadia dos autores. Então aqui você vai reparar que tem um pouco menos de violência, menos sensualidade nos personagens, enfim, tem esse tom um pouco mais brando também nas histórias, mas de jeito nenhum são histórias ruins. Vamos acompanhar? A história aqui, a primeira história, é bem parecida com o início do conto do Robert E. Howard. Eu vou dizer assim, é quase literalmente ali a adaptação. Começa o Conan saindo disparado a cavalo, né? Ele está fugindo de alguém e ele corre em direção ao porto. Ele está tão rápido no cavalo que o pessoal que está assim no porto do navio acha que ele vai cair na água. Mas ele dá um pinote ali, dá um galo cego, consegue pular em um navio que está quase partindo já.
E a galera que está seguindo ele aprontou alguma lá e depois ele vai contar o que ele aprontou, começa a jogar flecha no navio e tudo mais, mas o navio parte e ele vai embora com aqueles caras. E o cara fala assim, ó, o capitão do navio, né, que é o nome Tito, um abraço aí meu amigo Tito Camelo. Aí o Tito fala para ele assim, pô, você entrou aqui, o que você tá querendo? Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Aí o Conan, cara, ele tira a espada e fala, cara, mete o pé, vambora que o negócio tá feio pro meu lado, ou você quer encarar o aço da minha espada. Aí o cara vê, o cara daquele tamanho, né, com aquela espada na mão, fala, bom, vambora. E aí eles partem e vão embora. Aí o cara fala, eu tô indo em direção a Kush, né, os reinos Kushitas, a Costa Negra. Aí o Conan, não, então bom, é para lá que eu vou também. Então ele já estava na pior lá, então embarca nesse navio e parte para Kush. Aí depois, passada essa primeira má impressão, ele começa a conversar com o Capitão Tito lá e começam a chegar à conclusão do que aconteceu. Aí ele fala o seguinte, cara, eu estava lá numa boa, lá no barzinho, chegam uns soldados, os soldados vão atrás de uma menina, assim, meio que maltratando a menina, o namorado dela não gosta, toma a satisfação dos caras, acaba matando os caras, os dois guardas, e eles fogem, né? O casal foge e alguém diz que eu era amigo do cara, desse soldado que reagiu. E aí eu fui levado para uma corte, o juiz começou a me interrogar e não sei o que, disse que eu ia me prender porque eu não queria falar para onde que o casal tinha ido. Cara, eu perdi a paciência, parti o crânio do juiz no meio, detonei o salão tudo ali, onde está sendo o julgamento e fugi. Então, essa hora que eu caí aqui no navio, eu tava fugindo da lei. Aí o Tito fala assim, bom, então se é isso aí, tudo bem, que eu também já tive meus problemas com a lei e sempre fui muito maltratado pelos tribunais. Então, vambora. E pensando bem, não é mal ter um guerreiro igual você aqui no navio, não, porque a Costa Negra está sendo atacada constantemente pela Belit e o navio Tigresa. É uma tripulação terrível. Aí o Conan, Belit, como é que é isso? Aí ele conta a história, que é um navio pirata que vem saqueando ali os portos e os navios, afundando muito navio. Então era perigoso navegar por ali, mas ele tinha negócios naquele lugar. Aí eles seguem viagem assim mesmo, param em alguns lugares, fazem negócio e continuam até que um dia eles encontram com o Tigresa. Aí, meu irmão, o Tigresa é um navio bem veloz, ele é bem mais rápido que o navio do Capitão Tito e eles começam a perseguir o navio. E aí tem aquela perseguição ali, o Conan tá ali meio que como um guarda, né, como um guardião daquele navio, se pega a arco e flecha, se posiciona na proa e prepara para o combate. E o Tigresa chegando perto, a galera remando, e mesmo assim o Tigresa chegando perto. Aí o Conan vislumbra, né, lá da onde ele está, ele consegue ver a figura da Belit. Ele já viu que o negócio ali, pô, a mulher é bonita, né? Ela é seria hoje uma egípcia, algo assim, ou uma árabe. Ela é descrita como uma mulher branca, de cabelo bem pretinho e muito bonita. Aí ela tá lá no navio dela, mandando atacar, o navio começa a chegar cada vez mais perto, aí a chuva de flecha mata todo mundo, eles embarcam, invadem o navio, e aí o Conan começa a se defender contra 4 assim ao mesmo tempo, ele consegue pular lá pro Tigresa, e quando ele tá prestes assim, eu vou morrer, mas vou levar mais alguns juntos comigo, aí a Belit manda parar, ela já tá lá manjando o Conan, já tem uma atração por ele, né? É que ele é diferente, morena, cabelo preto, olhos azuis, é diferente do resto da tripulação. Aí ela se interessa, mandou, não mata ele não. Aí para por aí. Aí a Belit para o combate e fala assim, bom, já que você é o único que conseguiu, né, se defender, eu vou te dar uma chance, você vai lutar contra o meu campeão, e aí, até a morte, a luta, se você conseguir sobreviver, eu vou te aceitar. Aí o Conan, bom, não tinha nada a perder, né? Já estava na pior. Ele aceita o combate com o cara, viu um cara grandão. Mesmo assim, ele consegue, ele tá quase na pior ali, na amurada, caindo no navio. Ele consegue dar um golpe, joga o cara no mar. O cara já é devorado por tubarão ali mesmo, morreu o assunto. E aí a Belit fica, né, como ela queria mesmo o Conan. Aí faz uma dança lá para seduzir o Conan. E acaba levando o Conan para a cama e termina assim a primeira história. Então, quer dizer, o enlace dos dois ali, eles acabam se tornando amantes naquela história mesmo. E isso tudo que eu falei tá lá no conto do Robert E. Howard. Vamos agora para a segunda história. A segunda história da revista é a história de Belit. Aqui então o Roy Thomas começa a tomar umas liberdades, começa a alongar um pouquinho a história para poder caber nesse grande épico que ele construiu ao longo de um ano e meio mais ou menos.
Então Roy Thomas aqui vai começar a construir a história, né, de quem era a Belit, o passado dela. Ela era uma princesa do reino de Shen, né, de uma cidade de Shen, e vivia tudo muito bem, né, era bem tratada, era uma criança lá. E esse cara que está contando a história para o Conan é o xamã, é o cara que tomava conta dela quando ela era criança e se tornou um grande mentor, quase uma figura paterna para ela mesmo. E era um cara dos reinos de Kush, né, um negro, assim, um africano. E aí, cara, a vida dela tá muito bem, até que tem um tio dela, o irmão do pai, que era o rei, acaba criando um plot para tirar o cara do reino, e esse plot criado pelo cara acaba matando toda a família da Belit. E aí o xamã, que é lá a figura paterna, o cara que tomava conta dela, consegue escapar, foge, né? E ele pega um navio, eles acabam chegando ao navio da própria Belit, que o pai tinha construído, Tigresa, né? E o pai ensinou a ela a manobrar o navio, né? A conduzir, era uma excelente, desde pequenininha, uma excelente marinheira. Então eles pegam, o navio já estava preparado para uma eventualidade, porque o clima já não estava muito bom ali, fogem e os caras voltam, né? Esse xamã leva a Belit em direção ao reino da onde ele veio. E o cara já vem todo estudado lá da onde ele passou esse tempo todo, ele é meio visto como um místico, um mago. E aí, quando ele volta a uma certa rejeição, né, aos dois, mas ele acaba, através dos truques dele, fazendo com que ele volte, e ele diz que a Belit é a filha de uma deusa. E ela tem aquela pele branca porque ela vivia sempre afastada do sol. Aí os caras compram essa ideia, essa lorota, né? E a Belit é criada ali junto com os outros guerreiros, aprende a luta e tal. E tem um momento que ela quer se firmar como uma das guerreiras da tribo. Então é proposto um desafio, o chefe fala assim, você tem que ir a tal lugar, recuperar o olho desse ídolo aqui que foi roubado, é uma coisa feita com prata. Se você trouxer ele de volta, dos homens, como é que se diz aquele bicho? Lesma, um troço nojento que o John Samba desenha. Se você conseguir trazer de volta, né, esse olho de prata, a gente vai te considerar como você fosse tão digna quanto um guerreiro homem. E ela topa, né, cara? Aí o xamã fala, não, pelo amor de Deus, ninguém nunca conseguiu fazer isso. Eu falo, não, eu vou topar a parada, porque eu consigo. Aí, pô, quando ela vai partir para essa missão, o cara, malandramente, o xamã já se liga, bota lá um vidrinho de prata na bolsa dela, que é aquilo ali para poder, ele sabe que esses bichos têm uma atração por prata. Bom, ela chega lá no lugar onde os caras moram, tal do homem lesma lá, os bichos bem nojentos pra caramba aqui, ó. E os caras têm aquela fascinação pela pedra de prata lá, né? Eu sei que eles são cegos, eles só escutam, mas não fazem som e não enxergam no escuro, né? Eles seguiam pelo som. Ela consegue lá com a lança dela dar um galo cego lá, tira a joia da mão dos caras, consegue pegar e os caras ficam loucos atrás dela, né? Ela nem usa o tal do líquidozinho de prata, ela parte desesperada de volta para a tribo e quando chega lá, ela fala, cara, corre que os caras estão vindo atrás de mim, os monstros estão vindo atrás de mim. E aí, cara, o bicho vai pegar, né? Aí o chefe fala pra ela assim, quando ela volta, então você fracassou na sua combate, pode matar, mata os dois, manda a tribo matar os dois. Aí, cara, quando ele fala isso, chega aquela galera de bicho lesma, né, por trás, por baixo, assim, eles tipo fazem um túnel atrás dela, assim, avançam, quebram aquilo tudo. E aí a Belit pega aquele vidrinho com o líquido, com prata líquida, vai na boca do chefe e taca aquele troço. Aí os bichos, como tem aquela sensibilidade por prata, avançam em cima dele, né? E aí detona o cara. E aí ele se vê livre daquela situação e a Belit, como ela venceu, né, o chefe da tribo, ela acaba sendo reverenciada como uma deusa, né, e a chefe da tribo, então ela se torna ali a comandante daquela tribo e vai ensinar eles a se tornarem também piratas, né? Eles acabam usando o navio para poder singrar os mares ali e coletar bens e tal, e ela diz que está farta de ser explorada, que a tribo deles era explorada. Então agora eles sim, os dominantes, os exploradores, passariam para o outro lado da moeda, né? A terceira e última história dessa publicação aqui é A Sombra de um Pesadelo. Eles estão, então, começa assim com o Conan num combate ali, é tipo uma brincadeira, jogos de guerra dentro do próprio navio, do Tigresa, né? E aí tem uma hora que a Belit fica meio assim, você, não é isso tudo, meio que desafia ela, né? Aí ela começa a ficar brava com ele, e ele vai se esquivando, até que numa hora que ele fica bravo com ela, pega na mão dela assim e fala, você pode ser tudo que você, né? Você é grande guerreira, você é, né? Mas eu sou o Conan, então segura tua onda aí. Aí ela fica meio pau da vida com ele, né?
Aí tudo fica bem, acaba aquela confusão, aquela briga ali bobinha, né? E aí um cara alerta que eles estão chegando perto de um rio. É um rio que eles tinham sempre lá um negócio para fazer. Eles sempre chegavam ali e pegavam marfim de uma tribo em troca de proteção, né? Ou seja, não matavam os caras e pegavam marfim. Só que chegou ali, os caras falaram assim, cara, Belit, não temos marfim para te dar porque os domadores de crocodilo levaram tudo. Aí ela fica bolada, que história é essa, domador de crocodilo? O cara conta, né, que tem uma tribo ali perto que anda em cima de uns crocodilos gigantes, né? E foram lá e roubaram tudo deles, estavam abusando da tribo deles. Aí a Belit fica pau da vida, porque perdeu, né, o que eles iam recuperar lá, e resolve partir atrás dessa tribo. Mas antes tem um ritual lá na tribo, os caras tomam uns negócios, ficam muito alterados. O Conan tá vendo lá uma representação da luta dessa tribo contra os homens crocodilo. Aí ele vê que uma menina lá, apesar de ser uma representação, a garota tá meio que passando perrengue, né? Ele vai para poder proteger a menina. Aí acaba entrando no frenesi. Eu nunca vi o Conan dançando, é a primeira vez que eu vejo numa história ele dançando num frenesi lá junto com os outros caras. Aí a Belit fica com ciúme. Aí o xamã, para poder acalmar ela, bota um negócio para ela beber para ela ficar calminha. Isso faz com que ela fique de boa, mas acaba dormindo. Aí acaba aquela celebração lá, vai todo mundo dormir e tal. De repente, quem chega? A tribo dos caras de crocodilo. E aí tem aquela luta, tarará, o Conan vai e mata alguns, mata uns crocodilos, a tribo também. Só que quando ele volta pra cabana, a tribo, um desses caras levou a Belit. E a história termina nesse cliffhanger, né? O Conan dizendo que vai atrás dela. Aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui também tem uma cena diferente. Eu nunca vi o Conan lutando descalço, porque ele acabou de levantar, né? E tá lutando descalço. E aí termina aqui esse cliffhanger, ele dizendo que vai buscar a Belit, onde quer que ela esteja, ele vai atrás. Porque ele realmente teve, assim, quando eu penso em Conan, eu lembro, assim, dos romances dele. Tem gente que relaciona logo ele com Sônia, mas a Sônia, eles não chegaram a ter um romance, ele tinha aquela tensão sexual, mas não tinha assim, um romance, era mais uma competição do que um romance. Quando eu penso nele, a grande parceira que me vem à memória é sempre a Belit. Não é nem a mulher dele, né, que depois quando ele se tornou rei, ele casou. A grande parceira, eu acho que o grande amor da vida do Conan, pelo menos dos quadrinhos, foi a Belit, tá? Então eu vou ficando por aqui com esse programinha das melhores histórias do Conan, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu volte a comentar outras histórias da Rainha da Costa Negra, é só falar aqui no comentário. Lembra que é uma saga enorme, então como a gente tem muita história para falar do Conan, a gente pode abordar outras e de vez em quando voltar a Belit, mas aí vocês que mandam, é só vocês comentarem aqui e a gente volta, tá bom? Peço sempre para vocês, se puderem compartilhar o vídeo, é muito bom, dá um like que ajuda bastante aí. Apresente o canal aos seus amigos, compartilhe os vídeos que traz mais gente para cá. E quanto mais abelha, mais mel, já falava meu avô. Fico por aqui, um grande abraço, se cuidem e até um próximo Museu dos Quadrinhos aqui do curso Gico HQ. Tchau, tchau!